Boa tarde, tudo bem? Estou testando ainda, fazendo as conexões, tá bom?
Boa tarde. Então, vamos iniciar a nossa live hoje. Tema: os desafios contemporâneos e os seus impactos na gestão de pessoas. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. A gente está fazendo a transmissão simultaneamente pelo YouTube, tá? A tela já está compartilhada, todos acessam. Então, rapidamente aqui uma apresentação da TLTX, né, que é uma consultoria especializada, né, em gestão de pessoas, estruturas e processos, né? Foco, a gente consegue observar e trabalhar a estratégia de desenvolvimento organizacional, processos, sistemas e práticas, change management e algumas práticas de recursos humanos, tá? Isso é importante ter em mente que a TLTX, além da parte educacional, ela também foca a parte empresarial. Vamos falar um pouquinho do mundo hoje, né? O mundo hoje é tão complexo e diferente, né, da minha época, por exemplo, quando mais jovem. O mundo mudou e as pessoas mudaram. A tecnologia mudou o mundo, invadiu nossa vida, transformação das pessoas acontece hoje. E a grande questão é como administrar essa nova realidade. Para isso, a gente olha esses pilares da nova organização, né? Essa figura é interessante porque entra e massifica, né? São pessoas, né? Tecnologia da informação e processos de negócio. Os grandes pilares, né, dessa mudança, tá? Quem impulsiona a mudança? O uso do conhecimento, tecnologia da informação, globalização da economia, perfil de clientes e concorrentes e a nova função do governo. A gente não pode esquecer das características neoliberais dos principais governos envolvidos nesse mundo capitalista. Tá? Uma coisa importante que tem sido demonstrado é que 47% dos empregos vão desaparecer. Olha que coisa interessante. 65% das pessoas que estão no ensino médio irão em postos que ainda não existem. Ensino médio. A força desse propósito são mudanças no mindset, nos valores, crenças e cultura, que vão impactar em ações e atitudes e no comportamento. Essa globalização econômica é um processo econômico e social que estabelece a integração entre países e pessoas de todo o mundo. Através dele, empresas, países e instituições realizam trocas financeiras, culturais e comerciais, sem restrições ideológicas. Isso que é importante frisar aqui, né? As trocas não são só financeiras, são culturais e comerciais, né? E aí surgem as grandes empresas transnacionais que comercializam no mundo todo, né, e são os principais agentes da globalização econômica. É certo que ainda, né, a gente fala de governo e nação de países, né, de uma forma geral, mas eles deixam de representar o interesse da população. Né? A gente olha as grandes empresas que governam, em tese, né, o mercado consumidor. Tá? As empresas americanas, europeias e grandes conglomerados asiáticos que dominam esse processo. E aí a grande questão em relação a tudo isso é que se nesse mundo diferente que nós estamos, né, tem um futuro para a gestão de pessoas, lembrando, né, que 47% dos empregos vão desaparecer. E a gente está falando que 65% das pessoas que estão no ensino médio, o antigo segundo grau, né, ou colegial. Então, notem, a gente já não está falando mais de pessoas alfabetizadas, hein? Que já estão, pelo menos, no ensino médio. Isso é uma outra questão importante. Né? A gestão de pessoas nas organizações tem futuro, sim. As práticas de gestão de pessoas criam capacidades organizacionais que levam à competitividade da organização. Para que esse futuro
tenha sucesso, as organizações e para a área de gestão de pessoas, é necessário que os atores organizacionais que estão relacionados com essa gestão dominem todos os processos e tenham capacidade para permitir a participação das pessoas em direção à efetiva organização, em direção à efetividade da organização. Isso é importantíssimo demais para a gente, né? Dominar processos. Hoje a gente ainda vê dentro das organizações feudos, né? Ah, eu só cuido dessa área A, eu só cuido da área B. Se ele não entender os processos e a estratégia da organização, ele não vai conseguir responder a essa grande questão, se existe futuro para a gestão de pessoas. Então, qualquer organização, ela consegue gerar valor para clientes e stakeholders, através do quê? Da oferta de produtos e serviços. Os produtos e serviços que são ofertados são operacionalizados e entregues por meio de processos, mas nem sempre a gente consegue entregar da forma como foi esperado pelo cliente. Isso, pegando o exemplo de uma cafeteria, né? Ele vai servir o café, executar os processos e a entrega de valor, né? Podem surgir algumas anomalias nesse circuito. Por exemplo, baixo índice de satisfação dos clientes, tempo de produção elevado, né? E descontrole do fluxo de caixa. Então, observem que essas anomalias estão intimamente ligadas à execução de processos. A gente olha para essa gestão de pessoas diante desses desafios, a gente vai ver que são necessários alguns indicadores que vão nos ajudar a observar esse processo, observar isso que está acontecendo na organização, né? Alguns componentes de informação que estão espalhados na organização são gerados por diferentes processos por toda a organização, podem estar armazenados em diferentes sistemas, planilhas, etc. Ou seja, né, cada área cuida do seu. Um indicador a ser acompanhado deve fazer o quê? Combinar diversos componentes de informação, dando-lhes novos significados e apoiam a gestão e a tomada de decisão. Então, esse processo de migração para algo stand-by, para algo coletivo, né, é muito mais importante para a gente neste momento. E isso tudo implica numa questão importante, se existe futuro na gestão de pessoas dentro desse novo mundo. Está ligado diretamente com a aprendizagem e inovação, né? Transformando a informação em conhecimento, né? Então, se a gente pudesse colocar em ordem de importância, o conhecimento vem no topo da pirâmide, a informação no meio e os dados como a base disso. Então, a era da informação e o RH, que vai ajudar na gestão de pessoas, né? Aprendizagem e futuro do RH. Novas tecnologias de informação, por exemplo, a internet, os canais que a gente tem visto, contraste com a era normativa ou econômica. Então, novas tecnologias e novas pessoas. O que é importante é que a organização que aprende é uma organização capacitada em criar, adquirir e transferir conhecimentos e modificar seus comportamentos para refletir esses novos conhecimentos e insights. Então, essa é uma outra questão importante para a gestão de pessoas, né? Para gerar conhecimento é necessário um tempo de amadurecimento. Então, aquelas pessoas ou organizações que têm uma rotatividade de pessoal muito elevada, ela não consegue reter conhecimento. Isso tudo implica nesse desafio, né, para a gestão de pessoas. Primeiro desafio, olhando ainda a questão deste novo mundo, tornar-se global. Necessidade das organizações de buscar oportunidades de negócios nos mercados globais, né? Como que isso vai impactar no RH? Conjunto complexo de questões legais, cultura e práticas empresariais, não é? Então, algumas empresas brasileiras já estão trabalhando no exterior, e aí tem uma mudança legal, por exemplo, o que é funcionário, né? Existe algo semelhante a CLT ou não? O contrato é mensal ou é diário?
o contrato de trabalho é permanente ou, né, é por tempo indeterminado ou por tarefa, por objetivo. Muda um monte de coisa. Ajustes em programas de treinamento, desenvolvimento e remuneração. Em alguns lugares, né, por exemplo, é visto muito mais remuneração total do que salário base. Em outros, ao contrário, né? Uma coisa que afeta e impacta muito no RH são as incertezas quanto à estabilidade do emprego. O quanto que o emprego, né, como a gente colocou, vai existir, vai continuar existindo. E para quem? Estar empregado ou ser empregável? Essa é uma questão, um trade-off importante, né? Que, observando hoje as empresas brasileiras e os seus funcionários, e principalmente os profissionais que atuam na área de recursos humanos, o que que a gente percebe? Que o empregado acha que estar empregado é suficiente e não estar empregado, ou não ser empregado, né? Por quê? Porque ele espera que a organização invista no desenvolvimento dele, enquanto ele deveria estar buscando o seu desenvolvimento. Essa é uma característica do nosso mercado, uma tendência, né, do nosso mercado. Polivalência e flexibilidade, que é esperado. O desafio 2, né, o segundo desafio, é adotar uma nova tecnologia, né? Os avanços da tecnologia e a mudança na maneira de fazer negócios, né? O e-commerce, isso foi forte durante a pandemia, inteligência artificial, GPT, etc., né? A introdução dessa tecnologia, como que isso impacta no RH? A introdução de tecnologia avançada tende a reduzir o número de cargos que exigem pouca qualificação e aumentar o de cargos que exigem qualificação considerável. Por isso que aquele estudo já mostrava que era um ensino médio. Ele nem fazia referência ao ensino básico, né? Trata-se da mudança dos trabalhadores manuais para trabalhadores do conhecimento. Então, observem que ainda predomina dentro da mentalidade local, né, que a gente vai manter os cargos operacionais. E algumas gerações de estatísticas de emprego garantem o quê? Cargos operacionais, mas que com o tempo vão sumir, né? Não um tempo muito longo, uma realidade muito presente, tá? O desafio terceiro é gerenciar mudanças, né? Aqui o Jack Welch falando, você precisa liderar a mudança. Você não pode simplesmente manter o status quo, porque alguém está vindo de outro país com outro produto. As preferências do consumidor mudam, a estrutura do custo é que muda ou surge uma nova tecnologia revolucionária. Se você não for rápido ou não se adaptar com facilidade, ficará vulnerável. Isso é verdadeiro para cada uma das unidades de negócio de cada empresa em todos os países do mundo. Ou seja, né, como que isso impacta na gestão de pessoas? Todos os gestores, incluindo os de RH, têm um papel importante em facilitar os processos de mudança, principalmente em ajudar a expressar as necessidades da empresa aos funcionários, ouvindo em contrapartida as suas preocupações. Então, é uma via de mão dupla, expressar as necessidades da organização e também ouvir quais são as preocupações dos funcionários. Ok? Quarto desafio é desenvolver capital humano, né? Competitividade e gerenciamento do capital humano. Capital humano é o conhecimento, habilidades e capacidades dos indivíduos que têm valor econômico para uma organização. Então, capital humano é intangível e são os funcionários que os detêm, não a organização. Os gerentes ou gestores ajudam a desenvolver estratégias para a formação do capital humano, habilidades, conhecimentos e experiências. A gestão de pessoas tem que criar estratégias que facilitem o desenvolvimento do capital humano, que ainda é confundido como treinamento, e não é verdade. Treinamento é uma das possíveis ferramentas que podem ser utilizadas para isso, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de gestores que
acabam incentivando o desenvolvimento de cada um dos seus colaboradores. Isso vai impactar fortemente no conceito do que é talento para a gente hoje. Tá? O quinto desafio, atender às demandas do mercado. Atender às expectativas do cliente com qualidade, inovação, variedade e rapidez. A gestão de pessoas, os empregados engajados e voltados à garantia da qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela organização. Não é só fazer o produto e vender, né? E essa é uma questão importante, né? O quanto que o nosso colaborador está engajado com o produto, quanto que ele entende do produto, quanto que ele sabe da importância daquele produto para a sociedade, né? De uma forma geral, né, a gente, perante esses 5 desafios, a gente entende como que a gente pode ajudar na gestão de pessoas, nesse caso, né? Como acompanhar e preparar as pessoas para a velocidade das mudanças de comportamento, de mentalidade, de novos conceitos aliados à entrega de resultados? Isso é uma questão importante para a gente neste momento. Isso está ligado ao quê? Que a professora Maria Tereza Fleury e o marido dela, o Afonso Fleury, colocam com muita clareza. Os recursos são conhecimentos, habilidades e atitudes. O desempenho é impactado pelo comportamento, demonstrado nos resultados e nas realizações, e que devem gerar 2 tipos de valores que a organização deve reconhecer e o funcionário também. E aqui vem uma questão importante: quais são os valores? Econômico e social. Para um indivíduo ser considerado talento, ele tem que ter os 2 valores. Ele tem que entregar resultados, realizações, com comportamento adequado. Vai gerar o valor econômico. E qual é o valor social? Essa é uma questão importante. Ele é intangível, tá? Então, a definição de talento passa por esse conceito. Talento é aquele funcionário que, de fato, possui recursos e desempenho adequados, que geram valor econômico e geram valor social. O valor econômico, ele é essencialmente da organização, medido pela organização. E o valor social? É do indivíduo, né? Então, talento aqui para a gente é isso. Um indivíduo que é talentoso ou que é um talento é aquele que gera valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo. O que é o valor social para o indivíduo? Ser reconhecido, tá? O seu desenvolvimento e a sua colocação nos processos, nos projetos. Essa é a questão. Valor social para o indivíduo é ser reconhecido. Reconhecido não é dar aumento salarial. Reconhecido é ser reconhecido sempre. Olha, o grande expert na minha área é fulano. Ele vai encher o peito e vai falar, sou eu mesmo. Ser reconhecido dentro da utilização desses recursos, habilidades e atitudes. Okay? Essa é uma definição que deveria ser comum a todos os profissionais de recursos humanos, porque talento virou uma palavra de uso genérico, e não é verdade. Talento é aquele indivíduo que gera valor econômico para a organização e valor social para ele mesmo. Tá? E aí, a gente pode observar como que a TLTX ajuda nessas questões dos desafios, olhando estratégia e o alinhamento com a gestão estratégica. Olhar arquitetura e modelo de gestão, é o que eu sempre falo, né? Da estratégia, eu consigo observar o quê? Modelo de operação, modelo de negócios e a estrutura da organização, para então poder olhar a gestão dos recursos humanos.
olhar cargos, salários, desenvolvimento e assim por diante. Então, tudo isso perpassa por uma mudança de pensamento, de mindset. E é importante ter isso claro. Tudo é derivado da estratégia. Então, os processos são derivados da estratégia, né? O ciclo completo é estratégia, modelo de gestão, estruturas da organização, processos. E onde estão os cargos e as pessoas? Dentro dos processos. Essa é uma questão importante demais para a gente começar a ponderar e olhar como que a gente pode ajudar. E aí, para isso é importante, né? Enquanto uma consultoria também voltada para a educação, né? A gente divide em dois grandes pilares, né? O desenho da organização, como melhor organizar ou reorganizar para atender as aspirações estratégicas e os motores de crescimento. Olhar o Span of Control, para isso a gente oferece um curso onde a gente fala muito de estrutura, tipos de estrutura e Span of Control. Trabalhar com uma linguagem mais expandida dos conceitos organizacionais, né? Um repertório adicional do Job Evaluation para avaliação de cargos e trilhas de carreira e sucessão, que inclusive a gente desenhou para uma grande organização brasileira um modelo de trilhas de carreira baseado no modelo de avaliação de cargos que eles possuem, tá? E, dentro disso, a gente tem aqui na estratégia, no pilar estratégia de remuneração, o pilar que é a formação básica, é o que a gente chama de ARC, Administração de Remuneração e Cargos. E aí a gente olha, né, como valorar as complexidades e contribuições das diferentes funções. Então, neste curso, a gente olha o conceito de cargo, né? Como que a gente vai trabalhar com o conceito de cargo, avaliar cargos, construir tabelas de grupos salariais e dessas converter em tabelas salariais, né, alinhadas ao mercado, via, né, olhar a competitividade externa e olhar a equidade interna, através do quê? Da classificação nos seus grupos salariais. Então, esse é um curso de formação longo e importante para o profissional de recursos humanos que quer conhecer algo mais, né, sobre a parte de cargos e salários. Tem uma perna que é importante de remuneração variável, né? O que e como mensurar a performance e organização e individual frente aos objetivos estratégicos. E aqui a gente olha dois aspectos. A remuneração variável tradicional, que entra lá na remuneração variável, PPR, PLR, comissão, bônus, etc. E também a gente tem uma perna que olha a remuneração em ambientes ágeis para organizações mecanicistas. Então, é uma outra vertente, um outro curso que está aqui como subproduto de remuneração variável, que foca somente em organizações ágeis, ou organizações, ou melhor, ambientes ágeis dentro de organizações mecanicistas, que é uma questão importante. Muda, inclusive, legalmente, tá? Que é o que a gente está falando aqui de remuneração em ambientes ágeis, dentro de organizações mecanicistas. E a gente vai ter um curso de formação também de métodos quantitativos. Por incrível que pareça, a gente ainda tem uma carência muito grande, né, no entendimento de alguns conceitos matemáticos e estatísticos, né? As pessoas ainda confundem muito mediana com média, o que é primeiro quartil, o que é terceiro quartil. Essas medidas são competitivas ou não, né? É comum as pessoas argumentarem que primeiro quartil não é competitivo, tá? Ele é competitivo, só pode não ser muito agressivo, mas é competitivo. Então, essas questões são levantadas aqui. Como trabalhar com índices de aumentos salariais, né? Fazer contas, né? Com a matemática, usando o conceito de índices, de números dentro da organização. Então, é uma questão importante aqui.
né, de formação básica, tá? Então, a gente está falando dessas lives, né, que devem ser mensais para explorar algum tema voltado à gestão de pessoas e colocar aqui alguns inputs para vocês, tá bom? E é o que eu estava falando, né? O curso de matemática, de métodos quantitativos aplicados à remuneração, né? Conceitos fundamentais de matemática, olhar estatística descritiva, né? Ajustes de curvas, ou seja, regressões, né? Que para o profissional da área de remuneração fazer essas adequações é importantíssimo, né? E métodos numéricos. E esses 3 dias é dado ali pelo doutor Paulo Aqueira, tá? Meu filho que vai ministrar isso, e eu vou dar a construção de tabelas salariais e aplicação em administração de remuneração. Tá? É um curso bem prático mesmo. Importante toda essa praticidade. Ok? Ficou alguma dúvida, algum questionamento para vocês? O pessoal que está no YouTube não consegue fazer esses questionamentos diretamente, mas quem está aqui via Zoom, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Não? Felipe? Sempre tem perguntas? Mestre, não, tranquilo. Bem esclarecedor aí. Obrigado aí pela contribuição. Tá sem som, Felipe. Tá me ouvindo? Ouve agora? Não, Puxa. sem som. Rose? Estava com dificuldade para entrar? Alguma questão, Rose? Oi, Sérgio. Tá me ouvindo? Você está nos ouvindo? Eu estava ouvindo o Felipe, Eu mas tô te ouvindo, Rose. Eu acho que o Sérgio não nos ouve. o Sérgio que não está ouvindo, precisamos avisá-lo. Então tá bom.